Olá, meu amigo, eu quero te apresentar o programa Quem Tem Ouvidos, Ouça. Ele é baseado em mensagens minhas, gravadas em áudio, no transcurso dos últimos 7 anos, na Estação Santos do Caminho da Graça. Espero que essas mensagens inspirem sua vida, te façam refletir e mudem sua casa, sua comunidade, seu coração. João, capítulo 9, ao passar, texto diz, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou? Olha a pergunta, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse, nem ele, nem seus pais pecaram para que ele nascesse assim. Isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. E aí Jesus deita por terra, põe no chão todos os scripts de karma, de causa e efeito, porque aqui o pessoal pensava que para que alguma coisa ruim acontecesse na nossa vida, nós tínhamos que ter realizado algum feito também ruim, para que houvesse a punição do erro através do sofrimento. E Jesus vem e descaracteriza essa versão, diz que ela não acontece, que até há casos em que aonde a obra de Deus quer se manifestar, coisas ruins acontecem. E coisas ruins acontecem, como você sabe, a pessoas boas, inclusive sem distinção. Em outra passagem ele vai dizer que chove sobre justos e chove sobre injustos. O problema é como a gente reage ao problema e não o problema em si, porque todos nós habitamos debaixo deste sol vulnerável às ocorrências. Aí ele diz, não foi porque os pais pecaram e Deus está se vingando no menino, e nem é fruto de nenhum pecado que o menino já trouxe de outrora. Veja, ele é cego de nascença. Sendo cego de nascença, o que o pessoal cria é que ou ele pecou no ventre, aí é duro, né? Ou ele pecou dentro do ventre, puxou a orelha do irmão lá, gêmeo, deu um cascudo, ou eles creem de fato no karma de vidas passadas e que aqui é um ambiente de punição delas, e Jesus disse que não é assim. E no versículo 6 ele vai direto ao assunto. Ele cospe no chão. Ainda bem que isso aqui não virou doutrina, né? Nem prática usual. Ele mistura a saliva com a terra, faz um lodo gostoso, e aplica aos olhos do homem, está escrito. Então lhe disse, vai lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Aí ninguém acredita. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendicando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado, mendigando? Alguns afirmaram que era ele. Outros diziam, não, apenas se parecem com ele. Mas ele próprio insistia, sou eu mesmo. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram-nos eles. Ele respondeu, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me no tanque. Fui, lavei-me e agora vejo. Onde está esse homem? Eles perguntam e ele responde, não sei. O texto é bem simples. E eu estou continuando assim porque também é muito peculiar. Tem umas coisas bem interessantes aqui. Primeiro que Jesus faz milagres, manifestações dele, ocorrências na vida, e nem sempre dá à pessoa com quem ele interage um endereço. Nem sempre dá uma identidade de si próprio.
nem sempre se descreve com quem ele cruzou e com quem ele esteve. O homem foi curado por Jesus, todavia ele não viu Jesus. Ele só sabia que o homem que o curou era Jesus, mas Jesus disse para ele: vai lavar-se. Ele foi e voltou vendo, de modo que ele não viu Jesus. Foi curado de sua cegueira e não viu aquele que o curou. E foi de volta para a sua vida. E aqui, no versículo 13, que é o versículo seguinte, levaram aos fariseus, pessoal da religião, a turma do templo, da sinagoga, pessoal que é responsável por explicar milagre, gente que precisa dizer para que as coisas são, como é que Deus faz, como é que Deus funciona, que botão que aperta. Foram levar o homem até lá, porque o homem acordou cego e agora estava vendo, e contudo não sabia de onde havia vindo o milagre, só sabendo que o nome de quem o havia curado era Jesus. Preste atenção agora. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então foi de propósito que ele misturou terra com saliva. É porque no sábado, na lei judaica, nada se faz, coisa nenhuma, obra nenhuma, e nenhuma porcariazinha dessa se faz. Daí que ter feito o que fez e ainda mandado o homem se lavar, criou no sábado um movimento que não se pode, porque sábado é dia de descanso. No versículo seguinte diz que os fariseus lhe perguntaram como ele recuperara a vista. Então queriam ouvir de novo a história do homem. Ele foi interrogado, foi uma sabatina dentro do templo. E aí o homem respondeu a mesma coisa que ele já tinha dito. Ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Aí os caras ficaram muito confusos. Como é que ele faz isso e não passa por aqui? Como é que ele faz isso fora do nosso quadrado? Como é que ele faz isso fora da cercania religiosa? Como é que ele faz isso fora da geografia eclesiástica? Como é que há um milagre acontecendo lá fora e a gente aqui de dentro não sabe nada acerca dele? Isso é inseguro demais, é um Jesus muito inseguro para a religião domar. E o homem é sabatinado. E aí, no versículo 16, alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Os caras preferem negar o milagre, vendo o milagre, por conta do detalhe. Não pode ser de Deus por causa deste detalhe, dessa vírgula faltando. Se fosse de Deus, ele não teria curado o cego no sábado. É assim que eles pensam. Eles não pensam em misericórdia, em amor, em justiça, em verdade, em compaixão, em direito do próximo, em prioridade é gente. Não, eles pensam em coisa, pensam em scripts, em agendas, em rótulos. De modo que o cego foi curado, mas eles não se alegram com isso. A pessoa tinha melhorado, mas isso não os põe em festa. O cara estava melhor, mas isso não os deixava com o coração grato a Deus. Eles queriam a explicação do milagre, e como não tinham, repudiavam a manifestação como que vinda de Deus. Porque se fosse de Deus não seria no sábado. Porque Deus está mais preocupado com o sábado do que com o homem, segundo eles. Daí que Deus hoje não tem direito de fazer bem a alguém fora do quadrado da igreja. Não tem. Porque a igreja, seja lá qual for, eu estou dizendo não a instituição, mas este espírito, essa cultura impregnada na gente, ela nos dá sempre a entender
que é a representante legal dos interesses de Deus na terra. Ela é oficialmente designada para responder por ele. Aí quando você olha para cá e vê que a sinagoga, o lugar oficial, e se é para ser oficial, é muito mais oficial que a igreja. Nas sinagogas se liam tudo isso aí que está para trás da sua mão, que é o Antigo Testamento. Cadeira de Moisés estava lá dentro, todos os profetas eram lidos ali dentro, nos rolos e nos papiros, sacerdotes por Deus escolhido. Se tinha uma religião nesse mundo que podia arvorar a bandeira de oficial, era o judaísmo. E Jesus, todavia, passa ao largo deles. Deus é bem livre, viu, gente? Deus não é vítima nem refém dos itinerários religiosos. Ele tem o seu próprio. Você crê nisso? Você precisa crer nisso, para que daí se oriunde libertações importantes na sua vida. Para Deus ser Deus na sua casa, para Deus ser Deus no seu relacionamento, para Deus ser Deus no escritório, para Deus ser Deus em todo lugar. Para isso aqui ser só um encontro, para isso aqui não ser o culto em si, mas para que o culto encontre espaço na sua vida. E você o traga para cá, não vem aqui buscá-lo. Isso muda radicalmente as engrenagens do ser funcionar. Mas aí, no versículo seguinte, o 17, a confusão está feita. E eles tornaram, pois, a perguntar ao cego: que você diz a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem não titubeia. Ele é profeta, ele diz. Ele não sabe nada de coisa nenhuma. Ele não é frequentador da sinagoga. Jesus viu ele cego e resolveu curar. E aí, o que você diz sobre ele? Eu digo que é profeta, ele diz. Entendeu? E aí ele ganha moral ali. No 18, os judeus não acreditaram que ele fora cego e que havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Olha a confusão. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Agora a sabatina é com os pais. E aí o versículo seguinte, o 20... responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, idade ele tem, falará por si mesmo. Então já tinham perguntado tudo para o menino, perguntaram para os pais agora, e aí o versículo seguinte completa dizendo: seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga, excomungado. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. Então passaram a bola para o menino de novo, na covardia, sabe? Para ficar bem na fita. Isso aqui é o pessoal liso de tudo. Os pais representam esse tipo humano que não se envolve. Os evangelhos, gente, isso aqui é descrição de tipos humanos. O cego sou eu, o cego é você. O religioso também, é uma versão de mim, é uma versão sua. Os pais dessa criatura, de igual modo, são tipos humanos. Tipo humano liso de tudo. Não se envolve com a manifestação. Não crê e nem deixa de crer. Não está, mas também está, não é contra, muito menos a favor, muito pelo contrário, coisas desse tipo. Então, os pais dizem: idade tem. E aí, vem 24. Não fiquem esperando a mensagem não, que a mensagem é o texto, viu? Eu só estou lendo aqui com liberdade, tá bom? No 24. Pela segunda vez, olha só. Chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: pela glória de Deus, meu filho,
diga a verdade. Sabemos que esse homem que te curou é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou se não é uma coisa feia, eu era cego e agora eu vejo. É isso que ele sabe de Deus. O que ele sabe de Deus, ele sabe dentro dele. Você entendeu? Não tem conhecimentos profundos, quando não conhece a Bíblia, nunca leu. Ele sabe porque ele sabe ali dentro. O cara viu que Jesus mudou a vida dele, não tem acordo. Eu não sei muito acerca dele, nem nunca ouvi. O que eu sei é o seguinte: eu era assim, agora ele mudou minha condição. Ao menos a forma que eu enxergo a vida, ele mudou. Isso que ele respondeu. E aí, então lhe perguntaram: o que ele fez? Como lhe abriu os olhos? Você pensa que eu estou lendo o versículo repetido? Não, é os caras perguntando de novo a mesma coisa. Aí o menino perde a paciência. Em plena sabatina, em pleno julgamento para excomunhão da sinagoga, ele respondeu: eu já lhes disse, vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então insultaram e disseram: discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. O cara prega para o pessoal da religião. Ele prega para o pessoal da Bíblia. Ele deixa todo mundo confuso, perdido. Os caras ficam bravos no 34. Você nasceu todo em pecado e como tem a ousadia de nos ensinar a nós? E aí aconteceu o que fatalmente ia acontecer, o expulsaram da sinagoga. Aí Jesus aparece na história, Jesus fica só esperando a novela acabar. O versículo seguinte diz que ele ouviu que haviam expulsado. E ao encontrá-lo, disse... Jesus vai ao encontro dele, vai procurar por ele, vai completar o que tinha começado, vai tirar uma lição da cura. Porque a cura aqui é uma só. Jesus não curou todos os cegos de Israel, curou alguns, curou muitos. Todavia, ele passou por essa vida e muitos permaneceram cegos, alguns paralíticos, mortos continuaram mortos. Os paralíticos, os doentes todos ao redor do tanque, ele curou um paralítico. Por quê? Que as curas aqui, os encontros de Jesus, tudo isso serve para ensinar realidades maiores. Você entende isso? Serve para que a gente conheça o que está ali em loco. Como é que aquilo é espiritualmente, existencialmente, e como que aquilo que é um pedaço traga uma lição mais completa. Daí é que Jesus encontra com ele, vai na frente dele e diz: você crê no Filho do Homem, que é como Jesus se chamava, o Filho de Deus? E o homem pergunta para ele: quem é ele, Senhor, para que eu creia? Me diz quem é e eu creio. E aí Jesus diz: você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Aí eu fico pensando em todo o roteiro de Jesus nos evangelhos. Ele se esconde dos sábios e se revela aos pequeninos. Ele não faz marketing no templo, mas vai lá de volta àquele que ele curou e diz quem é. Ele nega dizer quem é diante do sinédrio,
diante de Pilatos, diante do governador, diante dos poderosos, diante dos religiosos, diante dos mestres, que dizem: eu te desconjuro, por Deus, diga, você é ou não é? E ele fica fazendo saídas pela direita, fica falando por parábolas, fica ilustrando, raramente diz diretamente, diz en passant, diz tu dizes, diz isso está saindo da tua boca acerca de mim. Agora, para o cego, ex-cego, ele diz: você tem me visto. Vai de encontro a ele. Engraçado que de alguns ele sai, e de outros ele que busca. Por quê, hein? Aí dizem: você é, e ele não responde. Para o cego ele diz: eu sou. Crê nisso. Esse que está falando contigo, tu o já tem visto. Francamente, quase nunca você vê Jesus assim, tão ávido por revelar sua identidade. Quase nunca. Só vejo ele assim de novo numa outra passagem, onde no mesmo evangelho ele vai numa mulher com quem homem nenhum conversava em público, e mulher essa samaritana que é assim uma endemoniada, uma possessa, um país assim odiado por Israel. Então homem não conversava com mulher e judeu não conversava com samaritano. Aí Jesus, homem e samaritano, homem e judeu, conversa com uma mulher samaritana e diz a ela: eu sou. Porque ela fala: quando o Cristo vier vai nos ensinar todas as coisas. E ele diz: olha, sou eu, esse que está falando contigo. Aí alguns capítulos seguintes ele vai fazer a mesma coisa com o cego. Você não percebe que Jesus tem preferência radical pelos pequeninos, pelos fracos, pelos pouco amparados, pelos menos favorecidos? Não percebe? Mas está óbvio, está claro aqui. Mas como assim? Que pequenino? Ele continua aqui, olha. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam, e os que veem se tornem cegos. Aí alguns fariseus, mestres da lei que estavam com ele, ouviram-no dizer isso e perguntaram, já pediram, a carapuça serviu, não é? Acaso nós também somos cegos? E aí Jesus disse: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Preste atenção aqui para eu encerrar. Pequenino, fraco, desamparado, cego, fragilizado, são aqueles todos, seja lá quem for, que se coloque na dependência dele, em confiança na obra dele. É aquele que vê que por si mesmo não banca, por si mesmo não leva, por si mesmo não se garante. Quem é que se garante diante de Deus? Esse tal, Jesus não tem preocupação nenhuma e se manifesta para ele. Ele se nega a se revelar dentro da sinagoga, onde entrava o tempo todo, e dá um jeito de se manifestar àquele que não consegue enxergar por si próprio. De modo que, baseado no texto, eu creio que os que são cegos haverão de ver o que Deus é capaz de fazer. E os que se arrolam e arrogam, cheios de visão, cheios de conhecimento, de entendimento, carregam Deus no bolso, raramente terão a chance de ver. Porque estão cheios de si, de modo que há pouco espaço para Deus. Você entende isso? É só o que ele está dizendo aqui. Olha,
Vocês não são cegos então? Aos fariseus, não. Então o pecado de vocês permanece. Se vocês fossem cegos, tudo bem. Mas como vocês dizem que enxergam, mas enxergando não veem, vocês têm muita vista e pouca visão, o pecado de vocês permanece sobre vocês. Que pecado é esse? Um único, meu amigo. O pecado de não reconhecê-lo, de não reconhecê-lo na existência, de não conseguir enxergar Jesus com a simplicidade que o Evangelho requer, porque o Evangelho de Jesus é muito simples. Ele é simples conforme o cego. Eu era cego e agora vejo. Quem me curou, não sei. Só sei que antes eu não via, agora eu vejo. O que você acho que ele é? Profeta. Bom, com certeza gente boa. É isso que eu acho. Aí Jesus cruza com ele. Quem é? Fala que eu creio. Coração simples, desarmado para Deus, desguarnecido, permite-se, rende-se, reconhece. Esse cara representa todos os outros que não foram os primeiros a serem chamados. João 1,9 diz assim: veio para os seus, o povo aqui das Escrituras, veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Os seus não reconheceram, mas todos quanto reconhecem vão saber nesta vida o que significa ser filho de Deus. Você crê nisso? Engraçado que esse texto é usado, esse João 1,12. Todos quanto reconhecerem serão chamados filhos de Deus. Para deixar, é um texto que existe para deixar a gente mais cego ainda. Serve para a igreja, os cristãos entrarem no lugar dos judeus. Judeu sai de campo, judeu é o cara que Deus é dele, Deus é para ele só e para mais ninguém. Ele é dono de Deus, ele responde por Deus conforme eu falei. O judeu sai de campo e entra o cristão e veste este papel. E aí quando o texto diz: todos quanto o reconheceram, todos quanto creram, receberam o poder de ser feitos filhos de Deus, a igreja usa para dizer que os outros então não são filhos de Deus. É ou não é? Os outros são criaturas de Deus. Os outros são os outros, não é? Sartre, o filósofo, já dizia: o inferno é os outros. Se não fosse a existência dos outros, a vida seria uma beleza. E aí a igreja consegue fazer essa divisão, essa separação, e não entende o seguinte: que quem reconhece Jesus, quem o vê no coração, sem muitas perguntas e sem muita questão, quem se dobra diante dele, independente de lugares, de geografia, de históricos, de pedigree, de religião, quem o reconhece conforme o cego, que era cego, mas já o tinha visto, Jesus diz: você já me tem visto. Quem assim responde a Deus, sente nessa vida o que significa ser filho de Deus, o poder de ser filho de Deus. O coração descansa, paz invade a alma. Ele continua assim sem entender muita coisa da vida, mas anda mais confiante, persevera. Os dias são maus, mas ele quer fazer dos dias o melhor que ele pode. Quer fazer de sua paternalidade a melhor, de sua maternidade a melhor.
quer fazer de sua relação com os pais a mais digna e a mais honrosa, quer fazer de sua relação com a esposa, com o esposo, a mais vital e verdadeira. Quem de fato nessa vida conhece o que é ser filho de Deus e tem poder de ser o filho de Deus? Poder para si, poder no sentido de benefício, quero me fazer entender. Vai saber o que é o benefício de ser filho de Deus. Porque filho de Deus todos são, meus irmãos. Se você achar e julgar isso uma heresia, olha, a porta está aberta ali. Se há subcategoria de gente para você, se há os que são só uns animaizinhos de Deus, né? Cuidado com essas classificações que os cristãos estão acostumados a fazer. Agora, sentir o benefício de ser filho, e o que ser filho implica, e o que a paternidade de Deus faz na mente humana e no coração, isso nem todo mundo. Só aqueles que passam a ver o mundo segundo a ótica de Deus. Se Deus não mudou nada na sua vida, ao menos seus valores, sua identidade e sua forma de enxergar a vida, Ele precisa mudar. Ao menos sua forma de enxergar a vida, Ele precisa mudar. Porque o Evangelho de Jesus é uma forma de enxergar a vida. Há outras tantas, todavia, é a forma de Deus. Daí eu querer que você leve essa palavra do cego de nascença para casa como reflexão, como vá dormir com ela, mastigando ela. Os que pensam que enxergam, terminam cego. Os que sabem que só vêm a partir dele, nem sabem que já foram curados. Vamos ficar de pé só um instante. Queria que você, Nelsinho, viesse aqui com o pessoal da música. Queria que você fechasse seus olhos um pouquinho. Desse a mão para quem está aí ao seu lado. E queria que você fizesse uma oração bem simples. Muito simples. E que nessa oração a Deus você pudesse dizer que sua fé é fé para além das fronteiras e dos ritos da sinagoga, do templo, da religião e dos nomes. Sua fé é a fé da esquina. Jesus se encontrou com o cego lá na esquina. Engraçado é que se encontrou com o cego quando ele já tinha sido expulso, excomungado. Jesus não obedece nem às súmulas, às bulas e os manuais religiosos. Ele é excomungado porque seu milagre não é compreendido, mas ele não é excomungado do amor de Deus. Ninguém se excomunga do amor de Deus. Nada, 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 está escrito, nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você vai ver como isso te traz saúde, como isso renova a tua vida, como isso vai te mostrar o que tem valor, o que não tem valor,
como isso muda teus relacionamentos. Isso tem que quebrar o coração duro, isso tem que tirar o paralelepípedo do peito. Você tem que conhecer o benefício de ser feito filho de Deus. Porque quem é perdoado, perdoa. Quem é amado, ama. Pai, eu te peço pelos meus irmãos aqui presentes, essa palavra os alcance a todos, a todos. Sei que não alcançará aqueles que pensam enxergar por si próprios. Todavia, alcançará os que sabem que só são o que são, só estão onde estão, só possuem o que possuem, porque toda boa dádiva vem do alto. Esses, os simples, os gratos, os humildes de espírito, Jesus diz, os mansos, esses saberão, verão, enxergarão. Peço em nome de Jesus que passemos a enxergar a vida com uma ótica diferente. A ótica do Evangelho de Deus. E as malícias diminuam em nós, e os ressentimentos diminuam seu poder em nós, e o egoísmo se minimize em nós. Faz assim, Senhor, por favor. E que a presunção de ser alguma coisa nessa vida diminua em nós, que a gente nada é a não ser em Ti, a partir de Ti, aquele que tudo nos deu. Tapeceiro da nossa vida que nos tece segundo sua vontade. Abençoa-nos todos. Em teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Queria que Nelsinho cantasse cântico. Enquanto você senta aí no seu lugar. E aí a gente reflete um pouco mais. Vaidade no comprimento da saia, no cumprimento da lei. Vaidade exigindo prosperidade por ser o filho do rei. Vaidade se achando a igreja da história. Vaidade pentecostal. Vivendo e correndo atrás do vento. Tudo é vaidade. Vaidade juntando a fé e a vergonha, chamando todos de irmãos. Vaidade de quem esconde a verdade por ter o povo nas mãos. Vaidade buscando Deus em si mesmo, querendo fugir da cruz. Não crendo e sofrendo, perdendo tempo. Tudo é vaidade. Os
falsos chamados apostolados do lado oposto da fé. Dinheiro, saúde, felicidade, aquele que tem contra aquele que é. Rádios, TVs, auditórios lotados, ouvindo evangelho da marcha ré. A morte se esconde atrás dos templos, tudo é vaidade. A morte se esconde atrás dos templos, tudo é vaidade. A morte se esconde atrás dos templos, tudo é vaidade. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria mora com gente humilde. Vamos lá? Liberdade,